Ei, Jade, você não pode ver a gente, mas a gente te vê. Tá certo. É, eu queria pedir também para, de repente, eu vou tentar compartilhar aqui Isso. no. Será que eu consigo mandar para você um PDF? Mas será que você não consegue compartilhar você mesma aí? Deixa eu tentar aqui. Agora eu queria dar parabéns para a apresentação da galera, foi muito legal. Gostei Obrigada. bastante do texto. E fiquei abrindo aqui várias abinhas na minha cabeça. Ah, a gente vê aqui que a gente... Se você não conseguir, você manda para mim. Tá, mas eu acho que eu vou. Acho que Conseguir? conseguiu. Perfeito. Tá. Então a gente vai se organizando por aqui. Olha, Posso, começar a dizer que a gente adorou seu texto. Todo mundo gostou muito. Maravilhoso. posso começar então? Sim, pode. Beleza. Eu tenho até alguns comentários anotados que eu acho que dá para relacionar com o que vocês foram falando na aula de hoje, né, no seminário aí, na apresentação. Esse é um texto que eu fiz em 2024 para a Reunião Brasileira de Antropologia. E eu tinha acabado de entrar também no mestrado. Então, é um texto que depois eu não mexo nele. E aí eu fui olhar agora. Então, agradecer vocês por esse convite. Foi um convite que me fez remexer memória, diário de campo, texto, enfim. Deu uma remexida por aqui. Hoje em dia eu estou como doutoranda no PPCS, que é da Unicamp, então eu sigo nas ciências sociais, mas eu sou formada em graduação, licenciatura e mestrado pela UERJ. Essa foi uma pesquisa que foi isso, né, desenvolvida entre 2022 e 2023. Ela também estava em paralelo com a minha formação na graduação, num grupo de pesquisa da professora Patrícia Birman. E essa pesquisa que a professora tinha era Governo dos Pobres, Políticas de Assistência e Relações de Gênero. Então, foi a partir disso que eu fui pesquisando sobre conselhos tutelares e fui entrando na seara sobre o que era os processos de assistência, os processos escolares, o que era essa rede e governo dos pobres, porque era uma relação entre a classe baixa, quem precisava disso, e uma relação de governo, de governamentalidade e de tutela. Então, tem esse foco muito grande na pesquisa sobre como os agentes estatais, e esses agentes estatais eram professores, diretores, secretários, era a galera da SME, que é a Secretaria Municipal de Educação, como é que eles faziam esse governo dessas infâncias dentro dessa unidade escolar. No decorrer da pesquisa, eu pude conhecer isso. E aí, o contexto do estágio, por que acho que é importante falar de onde eu me formei, né, a UERJ? Porque quando a gente está dentro de uma instituição, essa instituição molda a gente, né? Então, por exemplo, a UERJ, ela forma pesquisadores muito específicos, eu acho. Acho que tem certas coisas que você identifica como pessoas formadas pela UERJ. A gente também tem uma política de cotas que faz com que a cara da universidade, o debate dentro da universidade mude muito. E aí eu estou trazendo isso também porque eu fiquei pensando, a partir do seminário que vocês fizeram, sobre o debate da faculdade indígena, que é muito forte. E essa pesquisa que vocês mostraram foi feita em Dourados, né? Eu conheci um professor, eu esqueci agora o nome da Universidade Federal da região do Mato Grosso, mas enfim, a UFM, essa galera aí. Que é o professor Diógenes Cariaga. Ele debate muito sobre as faculdades indígenas. Então, eu acho que tem um debate sobre uma pesquisa que, de repente, se vocês acharem legal o que eu fiquei pensando aqui, que é sobre a produção desses documentos, dessas normativas em relação à educação indígena.
O que está sendo falado, né? Enfim, eu fui abrindo várias abas. Ai, que legal. Mas, no contexto desse estágio, eu era graduanda em licenciatura em Ciências Sociais pela UERJ. E aí era um estágio não obrigatório de educação inclusiva, ou seja, ele era um estágio remunerado. E tinha uma relação de uma mão de obra barata especializada. O que eu quero dizer com isso? A gente trabalhava 8 horas por dia, 6 horas, assim, por dia, ganhando R$ 800 e ficava fazendo várias funções. Porque o que mais tem falta, e aí falando principalmente a partir da antropologia, a gente vai fazendo recortes. Então, eu não estava estudando a rede municipal do Rio de Janeiro. Eu estava estudando uma escola específica. Eu acho que é importante eu frisar isso, porque embora dê para eu analisar o que era a rede municipal do Rio de Janeiro a partir dessa vivência, foi a partir de um contexto muito específico, numa unidade escolar muito específica, numa região periférica muito específica, perto de uma favela muito específica, que era uma das maiores e mais antigas favelas do Rio de Janeiro. Então, isso molda a forma como esses agentes estatais, esses atores e essas infâncias vão estar existindo ali, vão estar se criando, vão estar se moldando. Então, tinha falta de pessoas. Não tinha porteiro, não tinha professora, não tinha secretário. Então, meio que todo mundo fazia um pouco do que dava. Tinha hora que a merendeira estava na porta, fazendo a entrada das crianças. Tinha hora que era o secretário. Então, essa ideia desse desvio de função era para poder fazer a escola funcionar. Porque senão ela não funcionava. Ou seja, isso era a regra, né, Jade? Exatamente, isso era a regra, isso não era uma exceção. Eu passei 9 meses na escola. E isso foi se dando a cada hora um tampa-buraco. E aí essa questão do meu horário, né? Eu acho que no texto, depois eu fui olhando, tem algumas coisas que ficaram, eu acho que, mal explicadas. E aí meu horário é o seguinte, esse estágio não obrigatório, você ia até a CRE, que é a Corregedoria Regional da Educação, aqui no Rio de Janeiro, são, se não me engano, 19 CREs. Elas são espalhadas por território. E aí eu fui na CRE e falei, oi, quero muito participar desse estágio. Levei já os meus documentos, eles tinham uma demanda muito grande, então eu entrei na listagem automaticamente. E aí eles falaram, qual horário que você pode? Eu falei, eu posso de tarde. Tem uma escola aqui nessa região tal, fica bom para você? Eu falei, fica ótimo. Era perto da minha casa, dava para chegar na UERJ fácil. Mas eu falei, olha, eu só posso de tarde. Ela falou, não, tá ótimo. Então, me deu um documento e falou, você apresenta esse documento na escola. Eu fui para a escola, apresentei o documento, e aí a escola vira para mim e fala assim, então, mas aqui a gente trabalha em turno integral, ou seja, de 7 horas da manhã às 2 horas da tarde. Se você vai trabalhar de tarde, você não vai estar com as crianças. Aí eu falei, mas eu só posso de tarde, eu não posso perder o estágio, preciso do dinheiro e tudo mais. Falou, não, fica aqui então e trabalhe de tarde. Aí, chega 1 hora da tarde. Aí que você virou zeladora. E aí eu virei palma toda obra. Não foi nem, acho que foi mais que zeladora. Faz tudo, né, gente? Uma faz tudo. Mas foi esse faz tudo que me permitiu ter acesso, por exemplo, a documentos, tá vendo, gente? Isso a lógica. É legal, Jade, porque também tem coisas da pesquisa, depois eu já conto assim também, como eu comecei a estudar TCCs, foi por uma coisa completamente ocasional. Na verdade, foi um namorado que eu tinha, eu queria ter acesso à internet, aí eu só tinha internet na sala da direção, no Instituto de Educação, aí falaram assim, você está sempre aqui, você usa sempre a internet, você não quer ser coordenadora de pesquisa, aí tinha uma pilha de TCCs para organizar, nunca tinha pensado em estudar os TCCs. Pode ser interessante, comecei a achar interessante. Então, esses desvios, eles são muito interessantes se você está atento, né?
É muito legal. Aí você aproveitou isso, te dava a oportunidade de ter contato com os documentos. E é isso, eu acho que é bem por aí. E aí teve uma pergunta também, né, que você me mandou, Andréia, do compilado de vocês, que foi sobre ir para os estágios já pensando em fazer o TCC. Eu não fui pensando em fazer o TCC. Eu fui porque eu precisava da grana e precisava fazer um estágio não obrigatório, enfim, ia ser bom pro meu currículo. E aí, quando eu chego lá, que eu me deparo com aquela realidade, sendo que eu já pesquisava sobre questão de política de assistência, aí eu conto para minha orientadora, ela fala assim, querida. Você tem TCC na mão aí. Exatamente. E isso me liga ao que está escrito aqui embaixo também, que é o João Pedro Dutra. O João Pedro Dutra foi um parceiro de pesquisa. Ele também era orientado pela professora Patrícia Birman. E ele está nas minhas referências. O João, ele está no doutorado agora, no PPCIS da UERJ, que é o Programa de Ciências Sociais da UERJ. E ele estuda meninos problema. Então, ele estuda a relação de masculinidade e escolarização. Ai, que legal! Então, é bem interessante a pesquisa dele. Eu usei muito da pesquisa dele para poder pensar sobre a minha, que também foi dentro de uma escola, o TCC dele. Então, foi uma parceria muito legal que eu tive. E eu acho que indico super a leitura. Não só do TCC, como da dissertação. Só que na dissertação ele trabalha mais sobre esse aspecto da masculinidade. E aí ele já pula para ensino médio, pensar trajetória. E aí ele começa a pensar sobre trajetórias de vidas de homens negros e a sua escolarização. É bem legal. Muito legal. Eu estou dando ideia também aqui, já, de que a gente viu ao longo dessa disciplina várias etnografias ligadas à educação, né? E daqui a pouco eles vão começar a pensar no TCC deles. Uma possibilidade é replicar pesquisas. Sim. Né? Então, essa pesquisa que esse João Dutra fez, alguém que tiver interesse, pode replicar aqui em Angra. A pesquisa que a Jade fez pode replicar. É muito legal. Não, eu acho que como é que eu posso dizer? Eu estava lendo para vir para aula, inclusive, Etnografia Não é Método, da Marisa Peirano. Maravilhosa. E a favor da etnografia. Porque eu fiquei me questionando também sobre como é que apresenta uma etnografia, né? E aí eu fui me questionando também com amigos meus e amigas que são da área. E eu falei, cara, como é que eu explico o que é uma etnografia? E uma amiga falou assim, cara, eu acho que a etnografia é um tipo textual. Né? Você cria a teoria enquanto você também está utilizando a ferramenta do método do campo. Então, o acompanhamento do campo, né? Como é que a gente fala? O acompanhamento participante. Observação participante. Exatamente. Esse é o método, né? A etnografia é a nossa capacidade de pegar esse conteúdo do campo e articular ele com a teoria. Mas é interessante que a Marisa, nesse texto que você está falando, né, ela vai dizer, a gente trabalhou um texto que não foi da Marisa, mas que ela faz uma recopilação da Uriarte, né, que é lindo. Muito legal, ela é uma moça da Bahia, muito legal, depois eu passo até. E ela vai falar... Ué, está dando interferência? Eu estou escutando. Então, que a etnografia, o método e a cultura e o conceito de cultura, eles são intrínsecos, né? Isso é muito importante para a gente da pedagogia, sabe? Por quê? Porque existe muitas vezes uma apropriação ruim, muito superficial, da antropologia pela educação, que aí fica só com o método. E não é só método, né? É a possibilidade de criação também. Exatamente. Então, eles pegam, eu estou fazendo entrevista, então eu estou fazendo etnografia. Não necessariamente. Se você não faz uma problematização de olhar o campo como produtor de cultura, você não está fazendo etnografia. É isso. E é um desafio. Para quem é da área, para quem não é da área, a etnografia ela é um desafio. Mas ela é muito boa. Porque essa ideia de replicação é a ideia de você poder voltar nesse diário de campo, nessa etnografia, e reformular ela diversas vezes. Porque você sempre vai ter um outro olhar depois de algum outro elemento que vai ser colocado em pauta. Enfim, eu acho que sobre a etnografia tem muita coisa também para falar.
E aí eu entro nessa escola com esse intuito pedagógico de trabalhar mesmo. Só que não tem como você estar, eu acho que em nenhum lugar e não começar a se questionar. Que aí eu acho que é o debate da etnografia, né? O estranhamento que vai acontecendo. Então, a partir de um estranhamento, você começa a pensar sobre como que você reconfigura essas questões, sobre as suas curiosidades. E aí, quando eu entro nessa escola depósito foi um termo do campo. Quem falava isso eram os professores, eram esses atores estatais. Um termo nativo, gente. Exatamente. Então, por exemplo, aí tem essa fala dessa professora. As escolas elas têm a possibilidade de aplicar o regimento, que é o regimento interno das escolas. Aí você tem um aluno que é do curso riscado. Aí você aplica o regimento nele e manda ele para outro colégio. E aí ele passa a ser problema de um outro colégio. A questão é que essa unidade, a unidade que eu estava ali, recebia todos os regimentos das unidades em torno. Então, se você tem a corregedoria, vamos falar a corregedoria 7. Ela tem uma região de abrangência. Vai ter a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7. Se você aplica o regimento na escola A e você manda para a escola D, e todas as escolas ao redor mandam para a escola D, você tem uma escola de depósito. E aí, esse depósito, ele foi não só para os alunos, ele foi para os professores, que é a escola... Os professores têm a fama de que não são bons. Essa escola depósito foi para o pessoal da Conlurb. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, quem organiza a limpeza das escolas é a Conlurb, que é uma empresa terceirizada, contratada pelo serviço. Então, se a pessoa tinha um laudo cardíaco, um laudo de questões cardíacas, ela era encaminhada para essa escola. Você está falando dos profissionais? Sim, estou falando sobre os profissionais. Uhum. Então, tinha um lugar de todos os problemas, todas as questões eram encaixadas numa escola. E aí você tinha as escolas depósito e as escolas vitrine. Do quê? Eu lembro de uma frase que foi uma professora que falou assim, poxa, mas quando eu fui lá eu falei assim pra ela, eu falei, poxa, mas quando eu fui lá na CRE, do lado tinha uma escola e ela era tão maneira. O que aconteceu? Aí a professora virou pra mim e falou assim, mas a escola que é do lado da CRE, ela tem que ser uma escola vitrine. Ela não pode ser uma escola depósito. Como é que você usou a palavra? Trim? Vitrine. Ah, vitrine. Vitrine. Então, eram as escolas vitrine, que eram as escolas que os melhores alunos estavam, eram as escolas que tinham internet sempre, que tinham o lugar da infraestrutura. Teve um dia que faltou luz próximo a essa escola e não teve aula porque faltou luz próximo. Não teve aula porque teve incursão policial. Então, tem toda uma atmosfera do Rio de Janeiro que vai falar sobre esse governo desses corpos. E aí, por que essa escola ela vai sendo construída como uma escola depósito? Então, foram 9 meses na unidade escolar, foi o período letivo todo. E aí, depois do período letivo, eu vou fazendo essas análises. Eu fiz diários de campo, eu não fiz entrevistas, nem entrevistas semi-estruturadas. Foram muitas conversas com esses professores, muita anotação. Eu chegava em casa e eu anotava. Eu abria um Word e eu falava como é que tinha sido o meu dia. E tem que ter logo, né, Jade? Porque senão se esquece, tem que ter essa disciplina. Na hora. Eu tinha muita mania de escrever uma mensagem para mim mesma no WhatsApp. Sim. Então, aconteceu alguma coisa, pum. Aí eu voltava nesse WhatsApp depois para escrever essas memórias. Porque não dá, na hora que você tá ali com as crianças, com os professores, não dá para você pegar um caderninho e escrever. E depois, já, você sabe que eu orientei uma pesquisa até sobre disciplina escolar também. Depois ficou muito legal. Depois, se você quiser, eu te mostro para o seu amigo, pode se interessar também. E aí, ela, na sessão de etnografia, ela fez essa reflexão, que já faz um tempo, né? Já deve ter uns 10 anos já, essa pesquisa que eu
orientei. E aí ela diz das vantagens de fazer notas no celular, porque a gente pensa no antropólogo sempre com um caderninho, diário de campo. Agora é celular, porque o celular é muito mais invisível do que o caderno. Imagina, você abre o caderno, você fica lá observando os jogadores de RPG com o caderno na mão. Sim. Parece um celular normal. E você me fez até lembrar, porque quando você falou celular é invisível, me fez lembrar sobre a presença do pesquisador, né? Grande parte sabia que eu também usaria aquela experiência de estágio para o meu TCC, porque eu falava sobre isso. Falava, vou usar essa experiência. E dentro dessa unidade escolar, como eu tinha um foco na análise sobre os agentes estatais e sobre as dinâmicas de tutela, eu também era um agente estatal. Eu também fazia tutela sobre aquelas infâncias. Então, é um buraco que você para pensar como é que eu não estou invisível ao campo, eu nunca vou estar invisível ao campo, seja fazendo pesquisa e distante, no sentido de fazendo uma entrevista, ou seja, lá dentro, participando, ou ainda sendo um agente ali dentro. Você nunca está invisível totalmente, né? Eu acho que é um ponto para a gente pensar sobre como que a gente lida com essa hierarquia, com essa autoridade da etnografia. Interfere no campo sempre, né? Interfere no campo e não necessariamente de uma forma ruim. Eu acho que é sobre a gente pensar sobre os lugares. Eu, enquanto uma mulher branca, como é que isso interferia numa escola de periferia, numa escola em que as diretoras eram mulheres negras, numa escola em que as professoras eram mulheres, tinham mulheres negras e mulheres brancas, uma escola de mulheres, a maioria sendo mulheres. Então, isso tudo era também, fazia parte daquele corpo. Jade, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Esse seu estágio já iniciou com jeitinhos, né? Foi uma coisa do brasileiro, jeitinhos. Mediante esse jeitinho, relata um pouco desse sentimento. Eu já, ao vivenciar tantos direitos violados com a burocracia que sempre batendo no seu peito e ali. Você era visível, mas não era visível. Sim. Cara, era muito confuso, porque Direitos, assim, mediante os atentados, vários direitos foram violados. Vários não, todos. Tanto aluno como profissional. sim. Eu acho que A burocracia. e é a parte que mais me interessa, porque todos os direitos foram violados, dos professores, dos servidores estatais ali, dos estudantes. E é uma faca de dois gumes, porque você meio que não tem muito para onde fugir. Espera só um instante, antes de terminar. Quando você se deu conta disso? Qual o momento que você se deu conta? Porque você chegou e não tinha ideia. Tanto é que você questionou uma escola e ela falou, ah, lá é a escola vitrine. Cara, eu era estudante, sempre fui estudante de escola pública, né? Então eu já sabia sobre as melhores escolas do bairro, as piores escolas do bairro, que é basicamente isso, né? Eu lembro, no ensino médio eu cheguei a estudar de noite, porque eu não consegui vaga. Então tinha esse murmurinho sobre quem eram esses estudantes dessas escolas. Eu acho que eu demorei muito, muito. Eu anotava muita coisa e eu me questionava sobre o que era violência o tempo todo. Porque teve uma hora que eu falei assim, gente, mas isso é violência ou não é? Desvio de função. Vai ser violência ou não vai ser? A professora não poder almoçar. É violência. Mas ela não pode almoçar porque não tem quem fique com aquelas crianças se ela deixar as crianças ali. É violência. Então, assim, é muito difícil. Só que tem uma coisa que não dá para escapar, e aí pensando no sistema social mesmo, né? Na estrutura social, quem é o agente que tem algum tipo de poder? Todos os agentes ali tinham algum tipo de poder. E aí você tem uma hierarquia de poderes.
A Secretaria de Educação, ela tem um tipo de poder. Mas os professores, eles não estão isentos de algum tipo de poder. E eles exercem esse poder sobre os estudantes. Então, é essa tensão que ela é interessante de pensar, porque os professores, eles são agentes de tutela. Eles são os responsáveis por aquelas infâncias. Como que você lida com isso? Então, quando os professores iam se impor para a direção, eles poderiam sofrer penalidades. E aí, por exemplo, uma das penalidades era ser transferido para uma escola depósito. Assim como fica mais difícil, né? Fica difícil você entrar numa sala dos professores quando ninguém te quer ali. Uhum. Fica difícil você almoçar quando ninguém te ajuda. Fica difícil você conseguir material escolar. Então, e como é que você lida com isso? Eu não tenho a resposta de como que lida com isso. Eu tenho análise social. Uma resposta, talvez, que eu tenha é só a luta muda a vida. Então, é movimento social, é reivindicação de direitos para os professores, é colocar isso na pauta dos deputados federais, estaduais e senadores. É a única resposta que eu tenho. Porque na ponta, né, no lugar dos professores, no lugar que vocês vão estar, é uma mediação muito fina. Porque é a mediação com essa direção, é mediação com o professor que está do outro lado da porta. É mediação, literalmente, fala assim, pô, dá uma olhada aqui, vamos juntar as turmas esse dia para a gente fazer uma sessão de cinema, porque eu preciso fazer o planejamento do mês. É uma mediação muito fina. Isso é poder também, e isso é uma forma de resistência. Eu acho que é uma mediação com você mesmo, para você não adoecer. É uma mediação com você mesmo, para você não adoecer. Em todos os sentidos, fisicamente, espiritualmente, mentalmente. É muito difícil. Você não acha que os professores ficam melhor equipados com a disciplina de antropologia, Jade? Eu acho. E você tendo acesso a esses papéis, que você teve acesso, né? Sim. A esses papéis. E você presenciando todos esses direitos violados, teve algum olhar, alguma alternativa? Porque você é serviço, né? Serviço social. Como que ela faz? Ciências sociais. Ciências sociais. Olha, quando eu olhava para os documentos, tem um autor que vai falar sobre esses agentes estatais, né? Que são ele chama de burocratas a nível de rua, que é o Lipski. Lipski? Burocratas o quê, Jade? Burocratas a nível de rua. Eu posso passar depois para a André e ela disponibilizar para vocês. Não é um livro muito animador, mas é um livro que vai falar que a gente faz o que a gente pode. E é isso. Eu acho que são acordos que você faz com você mesmo para não adoecer. Mas vou te dizer, é maravilhoso. A gente faz sempre só o que a gente pode mesmo. Essa ideia de ser indispensável, de mudar o mundo, não rola, não. A gente faz o pequenininho. E o pequenininho é coisa beça. É coisa beça, é coisa beça. É muito mais do que querer fazer grandão. É a micropolítica, porque a micropolítica é a micropolítica dos afetos. Vocês estavam falando no seminário, né? Eu fiquei pensando muito como a literatura da antropologia das emoções também pode ajudar. Uhum. Porque é a micropolítica dos afetos que é o diretor ir com a tua cara e te ajudar. Sim. E é absurdo. Os direitos, então, eles estão sempre em disputa a partir do olhar que esse agente estatal vai ter. Então, assim, é um buraco que quanto mais a gente cava, mais a gente cava, entendeu? Eu não achei ainda o fim dele. Mas, enfim, vamos lá que eu vou seguindo. A infraestrutura, né? O espaço como depósito. Teve uma intervenção da CRE. E aí, o que eu quero chamar com intervenção da CRE? Quando você tem uma escola, tem diretores. Normalmente eles são eleitos diante de uma votação de pares. Nessa escola, a CRE falou, não, essas daqui vão ser as novas diretoras. Foi literalmente uma intervenção. Elas ficaram durante 6 meses. E depois de 6 meses que elas organizaram a casa, palavras delas mesmas,
elas saíram e deixaram um diretor. Ele não tinha secretário, ele não tinha coordenador pedagógico, ele não tinha diretora adjunta. Mas elas organizaram a casa. Tá entendendo também o que é essa hierarquia, esse poder, essa secretaria de educação? Gestão democrática passava ao largo. Longe. E é importante a gente também frisar qual era o contexto que a gente estava vivendo político. Em 2020 a gente teve uma pandemia e a gente teve um governo emparelhado. Bolsonaro, Witzel e Crivella. Que beleza, né? Isso dá uma estrutura que é o governo. E a forma como esse governo olha para essas infâncias vai determinar verba para alimentação. Quantas vezes a gente não viu PECs e PLs para retirar dinheiro de alimentação, desvio de alimentação dentro do município do Rio de Janeiro. Então, é uma forma de distribuição desses corpos. Por que estava todo mundo indo para uma escola depósito? Não era só porque tinha que ter uma escola vitrine, mas é porque essas infâncias, elas eram compostas ali, moldadas naquela instituição, num molho, que é o que eu chamei também de necropolítica. Eu estou contando da pesquisa maior, não só desse texto, né? E aí a necropolítica é uma política que necrosa, é uma política de morte. E era muito isso que eu via, e não só dos estudantes. E aí teve uma das outras perguntas que eram como é que os estudantes normais eram considerados? Não tinha estudante normal, ou era estudante problema, ou era estudante laudado, ou era estudante incluído. E aí eu vou chegar nessa. Mas é isso, não tinha normal. O normal era o aluno da escola vitrine. Os normais estavam excluídos. Exato. As crianças percebiam isso? Percebiam, que as crianças Percebem. Então, eu não foquei nas crianças, né? Eu tive mais o foco de como é que era essa produção. Mas as crianças percebiam. Tanto é que elas percebiam quais eram os professores que elas gostavam, os professores que elas não gostavam. Como é que elas eram tratadas por tal e tal pessoa. E eles falavam. Tipo, não, eu não gosto, essa pessoa grita comigo. E eles iam pra cima também. Isso aqui é legal também, porque eles não tinham nada a perder, né? Já estavam laudados. Exatamente. Então tem essa atenção com os estudantes. Eu lembro que tinha uma turma de um projeto chamado Travessia. Travessia eram os estudantes até o 6º ano que não sabiam ler e escrever. E aí eles iam para essa turma. Era um projeto dentro da própria unidade. 6º ano sem saber ler e escrever, gente. Isso. E aí a professora, ela era muito contraditória. Mas é bom contar dela. Tem uma anedota dela também muito legal. Ela fazia o que era possível. E ela fazia muito bem. Mesmo. Ela tinha uma didática muito boa. Ela se empenhava. Ela fazia 150 mil coisas ao mesmo tempo. E como ela trabalhava. Putz, aquela mulher trabalhava. E ao mesmo tempo ela virava para mim e falava, não, tem que tratar eles bem, porque se algum deles for me assaltar no futuro, eles vão lembrar de mim, vão lembrar que eu tratei eles bem. Tratando bem o quê? Senão, depois, quando ela for assaltada... Você sabe que a minha mãe foi professora há muitos anos de uma escola pública, Escola México, em Botafogo, e uma vez ela foi assaltada, o ônibus dela foi assaltado, e era um aluno dela, um ex-aluno dela. E aí ela falou assim, Marquinhos! O cara deixou de assaltar o ônibus. Mas isso acontece real. Mas e aí, por cima, deu para ela uma caneta, sentou com ela do lado, aí ficou com vergonha. Não, tia Tereza, não, mas você estava assaltando? Não, ele se desconversou, não sei o que lá, e depois ficou conversando muito. Como é que você está? A sua mãe, a sua irmã, ficou falando. Depois ele, tia, eu vou te dar um presente. Aí deu para ela uma caneta. A mamãe chegou em casa super contente, papai. Caneta roubada, né? Tem uma música chamada O Guri, do Sim. Caetano, se não me engano, ou do Chico. Do Chico. Que é isso. Mas essa história é muito boa. E é muito difícil. Porque como é que você vive numa realidade
que a sua troca de afeto é também mediada pelo medo da violência. Então, é esse caldo, né? E aí, eu tenho aqui algumas imagens. Isso aqui foi depois de eu organizar uma das salas. Então, assim, as bermudas, onde é que ficavam, os panos de chão, os tecidos de TNT. Essas caixas aqui, assim, elas eram os kits de... A Prefeitura do Rio, ela dá kit, né? Então, ela dá caderno, ela dá caneta, dá borracha, dá todo o kit. Depois que você organizou. Isso foi depois que eu organizei. E aí teve essa foto também na sala do Projeto Travessia. Eles não estavam fazendo nada. E aí ele montou essa imagem. Que legal. E a sala do projeto é essa sala, com essas trancas. E era assim que a sala ficava, porque essa porta aqui, cinza, ela não trancava. E os alunos tinham mania de sair toda hora. Então a professora trancava a porta da grade. Nossa. Era isso. Era um contexto. Enfim. E aí a gente chega na educação inclusiva. Eu queria também indicar... Os textos que eu cheguei que estão lá na referência são maravilhosos. Da Rios, da Pereira, da Meris. Mas tem uma autora, que é a Anaí Melo. A Anaí, ela é uma grande ativista também, mas uma grande pesquisadora. Eu usei muito o TCC dela. O TCC dela também foi dentro de uma escola, falando sobre deficiência, e ela é uma mulher com deficiência. Então, assim, é um TCC primoroso, esse da Anaí. Vou tentar explicar o que era esse sistema de laudos, né? Eu tinha o laudado, tinha um sistema dentro de inscrição. Então, você tinha todas as matrículas. Dentro dessas matrículas, você tinha as informações sobre esses estudantes. O laudado era o que possuía um laudo. Laudo esse variado. Podia ser um laudo do CAPES, que é o sistema da psicologia. Podia ser um laudo de questões físicas, motoras, de questões de surdez, de questões de fala, de questões cognitivas. Curtinho, Jade. Nos laudos do INSS, eles colocam uma letra e um número, tipo F10, F1000. Esses laudos também são assim? Também. Mas lá era assim, TOD, transtorno desobediente. Era TOD, era transtorno desobediente. Opositor, desafiador. Exatamente, é esse. Então, aí tinha esse. Aí tinha... eu não lembro da inteligência, mas era uma questão de... Não era só transtorno cognitivo. E aí eram esses termos. Tinha o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Eles eram colocados lá. Então, essas pessoas laudadas, esses alunos laudados, eles tinham um laudo. E eles tinham direito a uma mediadora, que era eu. Na escola tinham, se não me engano, 30 alunos. Jade, o laudo necessariamente ele é mediado pela autoridade médica, né? Sim, necessariamente. Mas também, né? Então, de alguma forma, a medicina ela entra para categorizar essas crianças, né? Porque esse laudo, por exemplo, de TOD, eu acho hilário, né? Transtorno opositor desafiador. Eu sou isso. Exatamente, você não pode ir contra ninguém, que senão tu tem um transtorno. É um transtorno. Ô, Jade, não pergunta. Podia ser qualquer laudo ou era aquele laudo do INSS, que tinha uma neuro laudando? Porque tem aqueles laudos que não são da neuro. Então, o que eu vi lá é que tinha que ser um laudo do SUS. Não podia ser de particulares. Por exemplo, que a clínica também dá esse tipo de laudo, mas não é um laudo fechado, é só a partir do neuro, né? Vindo do SUS. Então, mas a partir do momento que essa criança passa a fazer algum tipo de acompanhamento,
que ela é laudada, ela tem direito a vários acompanhamentos dentro do SUS. Porque é isso. Esse lugar da infância, ele é muito tutelado. E ele é tutelado também pela saúde. Eu não cheguei a debater sobre isso, mas eu fui vendo que era isso. Eram laudos do SUS, e aí por isso que eu citei o CAPS. Então, se era uma questão de surdez, tinha que ser acompanhado, sei lá, no Helena Antipoff, que é aqui do Rio, do município. Se tinha uma questão de visão, ia ser acompanhado pelo Instituto de Oftalmologista do Rio. Então, eram essas instituições do Estado que faziam esse laudo. Muitas das vezes, essas professoras percebiam uma questão nessa criança, demandavam dessa família, e essa família ia atrás. Então, quando eu falo, inclusive tem uma frase que eu acho que ficou talvez meio confusa, sobre a movimentação dos corpos dentro dessas instituições, é isso. Você anda pelas instituições do Estado. Você não está só na escola. Você vai estar no hospital, você vai estar no NIAM, você vai estar no CRAS, você vai estar no CREAS, você vai estar sendo assistido por essa rede e sendo observado por essa rede. É que nem a criança ela tem que ter um CAD único, né? Tem que ter um CAD único. Aí já entra o assunto do CRAS. Tem que estar tudo regularizado. Para ela poder ter terapia, ela tem que estar laudada no SUS, não em outra clínica. Exatamente. E aí, para ela ter acesso a essa educação inclusiva, a um mediador, às salas de recursos múltiplos, ela precisa ter um laudo. Embora não tenha mediador, não tenha não tenha recurso, não tenha nada. É um mediador para 20 crianças laudadas, né? Sabe o que me dói, Jade? Saber que tem todo esse caminho, tem esse trajeto, tem passo a passo, e muitos não sabem esse passo a passo e perde todo os direitos. Teve uma coisa que eu aprendi no mestrado, que os direitos eles não estão dados. Eles estão sempre em disputa. Se você não sabe quais os direitos que você tem, você já perdeu. Lá atrás. Se você tem E aí é muito triste ter que falar, não sei se essa palavra é triste, mas é revoltante ter que falar que tem que ter uma alma abençoada para falar para você quais são os direitos que você tem. Olha, essa categoria é uma categoria sociológica, alma abençoada. Porque existe isso. Existe, é um termo nativo. Cara, A alma abençoada que resolveu uma coisa que é seu direito. exatamente. Porque o direito ele não tá dado. Porque se tu pega num dia que uma pessoa não quer te dar o seu direito, olha isso, como é que uma pessoa não quer te dar o teu direito. E nem o BPC, por exemplo. Então, assim, tá sempre em disputa. E uma coisa que é fomentar, enriquecer a democracia é expandir informação. É falar qual é o direito que a pessoa tem. Não, você tem sim. Cato CRAS, que é o serviço social. Cato CREAS. Vai, perturba. E aí tem eu acho que a categoria da perturbação é muito boa. É bem isso mesmo, perturbar. Porque esses jogos são tem dias, horários difíceis, um jogo de empurra. Eu não sei. É tal dia. Um jogo de empurra. Aí. Mas você trouxe isso, então volta outro dia. E esse outro dia é perverso. E isso tudo é a burocracia. E isso tudo não é uma burocracia distante. É uma burocracia feita por quem tem conta também. E o teu objeto de estudo é essa estrutura burocrática, certo? Certo. Está entendendo? Ela estuda o objeto dela. A gente está falando aqui de metodologia de pesquisa, né? Então, olha que é um objeto diferente de todos os que a gente estudou aqui, mas é um objeto possível e muito real e relevante. Olha aí a justificativa. Porque entender esse aparelho burocrático, olha como é importante. É uma coisa bastante invisível que tem que ser estudada. E esse aparelho burocrático, André, quando você fala, ele não atinge só o nível vulnerável. Todos os níveis, porque
Dependendo da informação, que você tem que ter o passo a passo, não interessa isso. Ô, Jade, Oi. eu tenho um filho, ele é deficiente, ele é do espectro autista. A partir do momento que eu peguei o laudo dele, eu fiquei, e agora? O que eu faço? Também tem essa. Só que eu tive essa alma. E eu tenho um grupo que tá essa alma, né? Falando, é a alma piedosa, que vocês falam. Uma abençoada. Uma alma abençoada. E esse grupo de mães atípicas me direcionou para o que eu poderia estar fazendo aqui. E foi isso. Mas tem muita gente que não tem isso. Não sabe. Não, e é legal você falar isso, porque foi um grupo de mães atípicas. Não partiu da pessoa que te deu o laudo. Não partiu, não falou nada. Porque o raio desse médico, desse outro abençoado, ele sabe. Por que ele não virou pra mãe, pro responsável, e falou assim, querida, com isso aqui, procura não sei quem que vai te explicar quais são os direitos que você tem. Ou seja, já é um furo dessa estrutura burocrática, mas é um furo estratégico, né? Porque tem uma tensão política de exclusão. É isso, é um furo estratégico. Produzir uma escola depósito é uma estratégia política, que é muito emparelhada, principalmente naquela época, a uma estrutura de um governador do Rio de Janeiro que falava de atirar na cabeça de criança. Como é que a gente vai debater? Ciência? Que, assim, dá a entender que é uma escola vergonhosa, dos vergonhos, sabe? Que não pode ser exposto junto com aquela escola vitrine. Uhum. Porque a burocracia está emperrando isso. Os direitos deles são violados, proposital, para surgir uma escola depósito. Exatamente. Nervosa. E eu acho que o Foucault ajuda a gente também a pensar essa reprodução social, né? Se você tem uma pessoa de 10 anos que está submetida a isso... Isso vai ter consequências, né? Que isso, gente? Não fica impune isso, né? Não fica solto. As coisas não estão soltas, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nesse contexto dessa estrutura social. E por isso que é tão importante, às vezes, ter esse debate, que é o debate para enriquecer democracia, que é o debate para repensar como é que a gente disputa direito. Não ter acesso à informação é perder direito. E isso daí não é só em todos os níveis, aqui mesmo na faculdade. Temos vários direitos que nós não sabemos. Aqui tem um mistério, que é o mistério das bolsas. É um mistério. É um mistério profundo. Eu lembro que... Tem um mistério no nível dos professores também. Eu sou muito outsider, com muito orgulho. Mas eu não sei, vários editais, eu não tenho a menor ideia do que acontece. E agora tem o mistério das emendas parlamentares. Tudo bom? O Erge sabe bem dessas daí. Tem a galera enricando. E como... E aí a gente vai ampliando esse debate dessas emendas parlamentares. Isso está acontecendo porque não estão transferindo dinheiro para a educação. Então, a educação tem que se manter de alguma forma. Aí você faz acordo político. Aí vem emenda parlamentar. E dentro dessa pizza grandona, que são esses valores distribuídos, a educação, o pedaço dessa pizza para a educação é o maior pedaço. Sim. Você entendeu? E mesmo assim eles conseguem violar esses pedaços, morder aqui, morder ali, morder. Aí eu tô ficando nervosa. Calma. Não, é um debate que enche um pouco, né? Frustra muito. Mas é legal vocês se formarem e estarem avisados disso, né? Não entrarem no campo desavisadamente, ingenuamente. Então, tudo isso é outra... Sim. E eu acho que tem uma coisa também que eu tô vendo aí na turma, inclusive, que é a coletividade. Vocês não estão sozinhos. Sim. Soltos também. Então, assim, vocês vão ter um grupo de mães atípicas, vocês vão ter uma professora, vocês vão ter uma parceria. E é sobre essa parceria, é sobre essa coletividade, e é sobre essa luta coletiva também que a gente fala. É daí que eu parto.
Porque se eu for lutar sobre tudo isso aqui sozinha, eu vou ficar batendo cabeça na parede. Que nem essa professora que trabalhava muito, 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 né? Para tentar fazer o que as outras escolas não faziam. Exatamente. Depois ela foi chamada para ser a coordenadora pedagógica. Olha só. Então, ela ralou, aquela mulher ralou, gente, sério. Mas, enfim, vamos lá. Tinham esses laudados. E aí, o que eu chamei de incluído era uma galera que eram os estudantes que chegavam. E aí falavam assim, ele ali não é laudado, mas é incluído, hein? Ou então falavam assim... É o laudado em potencial, né? É o laudado em potencial. Ou então falavam assim... Incluído, é muito engraçado, né? Incluído. Tem o fio desencapado ali, ó. Tem o fio desencapado naquele dali. Tem alguma coisinha. Então, assim, só que era uma distribuição de incluídos. São linguagens que é só quando você está lá que você sabe. Você entendeu? Uma linguagem, assim, que esse é 13. Tem barulhinho. Tem barulhinho. Vocês estão vendo que a gente não se afasta muito do seminário anterior, né? Quer dizer, o antropólogo é alguém que está buscando entender linguagens particulares. Sim. A gente viu um exemplo radical, que era essa linguagem de surdos, né? Mas quando a Jade foi nessa escola, ela também estava tentando entender que linguagem era aquela, que termos eram esses. Aí a gente volta para a ideia do Guedes, da rede de significados. O que significa ser incluído? O que significa receber esse rótulo, né, de laudado nessa escola? Porque, assim, isso foi muito bom, André, porque o que significava? Por mais que professores, pedagogos, diretores e N pessoas ali percebam uma questão que aquela criança tem. Não é só direito daquela criança ser assistida e ser cuidada, né, dentro dos seus direitos. Então, se ela tem uma questão física, mental, psiquiátrica, vamos ajudar. Na verdade, não é nem ajuda, né? Vamos dar a ela o direito dela. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma produção que também era feita, no qual tudo dava problema. Será que tudo dá problema, assim? Será que todo mundo precisa de laudo dessa forma? Todo mundo é incluído dessa forma? E aí tem uma frase, uma parte que eu vou ler para vocês, da minha monografia, que não estava no coisa. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Que é com essa professora do Travessia, que ela era essa confusão de pessoa, às vezes. E deixa eu ver, cadê? Essa hiperativa. Essa hiperativa que você está falando, dessa professora. Isso. É o seguinte, eu vou tentar contextualizar. Tem uma... também, hiperativa. Bipolaridade. Isso. E a gente acaba distribuindo laudos. Uma coisa é aqui na brincadeira, ou então na graça. E que bom que a gente não tem mais o preconceito que a gente tinha antes. Mas, ao mesmo tempo, será que tudo é TOD? Tudo é um transtorno opositor, desafiador? Não. E aí, como essas infâncias, que eram infâncias... Por exemplo, a Maria Bonita, que é a que está no texto, ela não tinha vivido dentro de uma escola. Ela não sabia o que era uma escola, gente. 2 anos antes era pandemia, ela não teve contato. Mas aí ela chega lá. E aí essa professora, a Maria Bonita, ela não era laudada, porque alunos laudados iam embora meio-dia. Os alunos, no geral, chegavam às 7 e iam embora às 2h20. A Maria Bonita, dava meio-dia, ela não aguentava mais. Então ela ficava a mula dela e ficava zanzando pela escola. Essa professora que fazia milhões de coisa, eu chamei ela de Janaína. A Janaína, ela acabava a aula meio-dia, porque a turma dela era a turma de um projeto, então as aulas de projeto terminavam meio-dia. Até aí tudo bem. Aí a Maria Bonita estava pela direção um dia e já passava do horário de meio-dia. Era o horário que estudantes do projeto iam embora por ser do projeto. Então eu, Jade, também estaria mais livre. A partir do momento que eu começo a ir de manhã.
E eu sabia que a Janaína ia estar limpando a sala dela, porque ela limpava a sala dela com lisoforme. Ela fazia isso todo dia. E lisoforme não era um dos materiais de limpeza contidos naquela escola. E aí eu chamei a estudante para ir comigo até a sala da Janaína. A estudante entrou na sala e falou oi para a professora e foi mexer nos livros, pegando o livro Mandela. Janaína se prontificou a ler a história na mesma hora. E entre o movimento de sair da mesa de professor e sentar ao lado da estudante, a Janaína ia falando como que para si mesma e para mim. Pouca oxigenação no cérebro, dificuldade na fala. E aí ela foi listando os problemas que ela, ou as observações que ela tinha em relação a Maria Bonita. Na frente da Maria Bonita. Na frente. Achando que ela podia apontar, diagnosticar, assim? Assim, e ao mesmo tempo foi a única professora que se prontificou a ler uma história para essa menina. Então é um contraditório. Você fala assim, meu Deus, tudo bom? E aí... Um minuto ela viu que essas ações é constrangedor, ela não se colocou no lugar. Não é assim, não é tudo que você vê, que você... Não, mas isso Você olha pensa... só, Débora, mas ao mesmo tempo, olha o que a Jade falou, ao mesmo Olha tempo... que se prontificou a ler. Entende? Mas é aquela bate-a-sopra? Mas é todo um grande bate-a-sopra. Olha, eu vou te beliscar, mas eu vou te ensinar a ler. Mas talvez... Não é assim. Mas talvez... Ela queria ajudar, às vezes ela não tinha essa percepção. Eu esqueci seu nome. Qual é o nome da aluna que estava falando? Débora. Débora, eu super concordo com você. É um belisca, mas eu vou te ensinar a ler. O difícil é lidar com isso. Eu não tive resposta para lidar com isso. Eu saí desse campo. Eu preferi estudar aborto, para você ter noção. Caramba, outra coisa facinha, né? Estudar o quê? Aborto. Porque eu não consegui lidar com essa contradição. Complexidade. É a passiva-agressiva, então? Ela é passiva para ensinar, ela é agressiva para apontar? E aí é o que as autoras Rios, Pereira e Meirelles, elas vão estar falando como atos de diagnóstico, que são atos que você faz assim. Então, o laudado e incluído, eles transitavam nesses atos diagnósticos feitos por esses agentes estatais. Atos de diagnóstico, olha que interessante esse conceito. É um conceito bem legal. E é cunhado pela Rios, Pereira e pela Meirelles. O Jade não é médico, mas tem um efeito performático, um efeito simbólico. No momento que você escuta aquilo, passa a funcionar. E tem um contexto de poder. Quem mais poderia fazer? Tem um contexto de poder, né? De você determinar. E aí, por exemplo, os professores e funcionários determinavam o lugar dos estudantes na sala, na escola e nas ações. Assim como esses professores e profissionais, eles eram laudados, também tinham seus lugares determinados pela direção, pela CRE e pela SME. Então, você tem dois planos de poder. Se os estudantes, eles eram... os poderes, os estudantes estão aqui. Quem regia o poder eram os professores e os funcionários. Quando você tinha os professores e os funcionários, aqui você tinha a CRE e a SME, que é a Corregedoria Regional e a Secretaria Municipal de Educação. Microfísica do poder. Pura. Porque esses professores, eles também tinham laudos. E aí tinha uma professora, que é a professora Yara, que eu chego a citar, ela tinha um laudo de questões psiquiátricas. E aí ela foi a única professora que denunciou que estava tendo rato dentro da escola. Então, assim... E aí ela era muito odiada. Então, assim, nesse emaranhado dessas canções produzidas e tudo mais, a direção ela também utilizava para deslegitimar. Então, essa professora que denunciava rato era louca. Claro. Ela tinha uma questão psiquiátrica. Ou seja, a loucura Foucault de novo, né, como dispositivo de exclusão. Aliás, aí a gente aqui no Instituto tem muito isso, né? Fulano é louco, né?
O inimigo é sempre louco. Todo meio de tem, assim, e a conversa começa a sair. Não começa com essa loucura, não. E lá vem a louca. E como isso é localizado principalmente nas mulheres, né? Legitima. São sempre as mulheres que são as loucas. E aí, quando você mostra que você é louca mesmo, você, até então eu não tô sendo. Mas agora eu vou ser. Agora eu vou ser. Eu vou ser agora. Ô, Jade, o diagnóstico nas crianças já é usado para... fulaninho não vai conseguir fazer tal coisa. Muito, muito. Não vai conseguir nessa escola porque ele já não vai aprender mesmo, ele tem essa dificuldade. Não, era uma questão de deficiências consideradas insuperáveis. Sim. Mesmo. Eles não podiam fazer tanta coisa, eles eram muito deixados de lado. Aí eu tenho um outro relato, que eu vou ler para vocês rapidinho, que é dela deitada. Você tem que publicar esse texto. Eu tenho que fazer tanta coisa da minha vida, André. Não, desculpa, mas... Não, mas tenho mesmo. E vocês remexeram em muita coisa. Porque é um campo que eu amei muito fazer. Foram 9 meses lá. Mas é um campo doído. Eu imagino. Olha. Eu perguntei, você consegue nomear esse sentimento que você tem? Dá nome mesmo, com esses direitos violados, com essa burocracia. Porque assim, você não ouviu falar, você viu, você presenciou. Eu produzi. Eu era também estagiária. Eu posso não ter produzido no arquétipo de poder total, mas a gente produz. Tem um dedinho, E aí, como é que lida com o poder que você tem, com as limitações de poder que você tem? Foi muito difícil. Eu acho que eu não tenho uma palavra, eu não consegui nomear uma coisa só. Mas eu acho que... Tô falando demais, né? Olha, eu acho que tem que ser mais remexido para eu poder, me mexer em relação a isso. E aí teve Chegar no cerne central para falar, né? O nome disso é isso. Ô, Jade, e a gente acaba não julgando, sabe? Porque tem muito professor que vai chegar nessa escola e vai querer fazer mais, e por conta da hierarquia ali dentro, você não vai conseguir. Não pode. Você não pode. Você vai ser taxado como louco, vai ser excluído. Vai, e vai mesmo. E aí, como é que você lida, como é que você cria ferramentas para estar dentro desses lugares? Eu acho que é aí que entra a pedagogia mesmo, né? Como é que você, enquanto professor, cria ferramentas para se proteger e para poder atuar? É um babado. Tô nessa, Jade, aqui. É um babado. E não só a hierarquia dentro da secretaria, né? Ainda tem a Secretaria de Educação ainda. Teve umas questões, por exemplo, essa Yara, ela virou para as diretoras e falou assim, eu não vou aceitar isso, eu vou na CRE. As diretoras viraram e falaram assim, Yara, a gente é a CRE. Você quer ir, você vai. Sabe, é um deslei, é uma situação que é muito difícil. A minha mãe é professora também. E ela me conta umas coisas que é isso, você fica entre o ódio e o amor, e é por isso que você fica. Mas isso, estar em uma instituição estatal, eu acho que vai ser isso. Mas estar numa instituição privada, vão ter outras violências. Não quer dizer que você vai poder fazer as coisas também, não. Sim. O Freud dizia que educar é uma profissão impossível, né? Eu concordo plenamente. Educar, governar e psicanalizar são impossíveis. Mesmo assim, a gente continua tentando. Sim. Isso é muito interessante. A gente sabe que é impossível, assim como a gente sabe que é impossível conhecer um campo, a gente nunca vai conhecer 100%, tudo escapa, gente. Tudo escapa. Então, essa percepção da castração, né, da impossibilidade, humaniza muito, né? É muito legal. E é fundamental humanizar o campo, humanizar o outro, porque a gente vai vendo as contradições. Essas diretoras, todas essas pessoas são muito contraditórias, porque somos contraditórios. Acho que agora você me deixou na dúvida, elas estão contraditórias ou elas estão normalizando? Porque a partir do que você normaliza,
Você começa a engolir. É verdade. Quando é isso que é a contradição, porque por um lado uma parte engole, outra parte resiste, outra parte briga, outra parte se adapta. Isso. Por exemplo, essas professoras, essas diretoras, elas foram muito importantes para certos alunos num contexto de saída de movimento do tráfico. Sim. Mas, ao mesmo tempo, elas foram muito cruéis com uma professora. E uma coisa não está excluindo a outra. Uma violência não exclui um cuidado. Sim. Eles estão atuando mutuamente. Sim. Eu acho que quando você perguntou, eu não consigo nomear. Mas eu consigo falar sobre e pensar sobre tutela e sobre mediação entre violência e cuidado. Eu acho que é esse o cerne da coisa. Como que você permite a autonomia desses sujeitos e como que você lida com isso? Eu acho que é um pouco por aí. Mas, assim, para tentar finalizar, né, que estamos aí nos horários, deixa eu pensar assim, essa questão dos laudados e dos incluídos, a Maria Bonita, ela foi uma grande personagem para mim. E é isso, assim, eu ficava me questionando o que era violação, o que fazia sentido. E como essas coisas elas vão sendo costuradas e vão sendo colocadas pelos agentes estatais. Eu tenho umas imagens, assim, de repente, para finalizar e a gente fazer um arremate final. Essa era a entrada da escola. E aí ela estava sempre acompanhada por um carro de polícia da UPP. A patrulha escolar sempre muito presente dentro da escola. Os ratos sempre muito presentes dentro da escola. Não sei se dá para ver. Não, Jade, que rato. E aí, assim, a escola funcionando e o rato ali. E essa imagem aqui é um dia que a Maria Bonita dormiu na quadra. Olha só. Sozinha. Exausta de tentar lutar. Ai, cara. E aí foi isso. Ela dormiu um dia sozinha lá. Um dia estava frio, era inverno. Eu lembro que ontem não foi o dia mais frio, teve esse negócio de madrugada mais fria e tal. Era um dos dias mais frios também do ano. Parece uma ratinha. Oh, Jesus. Ai, boa comparação, hein? É. Enfim, gente, obrigada. E nós que agradecemos, Jade. Amei. Desculpa aí a chamada de questionamento, de pergunta. Não, eu adorei. É muito necessário. Eu anotei aqui algum lugar aqui. Eu acho que reverter situações de escolas depósito não depende de uma pessoa só. Enfim, acho que foi tudo isso que a gente veio debatendo, né? Sim. Se vocês tiverem mais alguma pergunta específica, estou aí à disposição. Tem gente, mais pergunta? Não. Deu vontade de fazer etnografia, gente? Nossa, eu tô lembrando da época que eu trabalhei na escola e tô comparando com o que ela falou. Vocês acham que essa escola, a gente faz muito estágio aqui na UF, tem uma escola municipal aqui no Coutinho, que é a Cornélios, né? Vocês conhecem? Sim. Eu acho que é uma escola vitrine, não é não? Eu acho que é uma escola vitrine. Mas essa categoria é muito boa, né? Escola vitrine, escola De depósito. Sim. A minha escola não é uma escola de depósito. Parando para pensar, onde eu cresci, tinha a escola depósito, tinha a escola depósito e tinha a clínica onde eu estudei. E realmente todas as crianças que tinham aula, que eram, né, que já tinham sido expulsas, foram jogadas lá. É interessante que essas categorias, elas surgem aos pares, né? Uhum.
elas surgem aos pares, porque tem a construção da identidade, ela acontece por oposição. Necessariamente você tinha que ter, né? É isso, assim, se uma é depósito, a outra é vitrine. E eu fiquei me questionando muito, agora, tá? Eu trabalhei muitos anos em loja. E é isso, né? O que tá vendendo, o que você esconde. E como isso também é uma política do Eduardo Paes. A maquiagem, a vitrine, pra mim é a maquiagem. E aí, eu rasgo mesmo sobre política, não quero nem saber. Porque se você faz um projeto de acordo de resultados e você instaura a aprovação automática, mas que bosta você está fazendo com a educação? Pois é. Que não faz sentido. Uhum. Eu lembro que tinha uma parada do tipo um valor que certos dos professores recebiam por fazer certas atividades e por não colocar atestado médico. Como é que é, Jade? Tinha uma política que era assim, você fazia durante 3 meses 3 atividades extracurriculares e colocava apenas 2 atestados médicos em 3 meses. Você poderia receber uma bonificação. Ah, sim. Não adoeça, senão você vai perder essa bonificação. Sim. Mas isso já foi instaurado, isso começou a ser instaurado, essa lógica do accountability, né, do sistema de avaliação, já durante a reforma do governo Fernando Henrique Cardoso, e, por incrível que pareça, isso se intensificou no governo do PT, né, que quando era oposição fez muita crítica, mas isso se intensificou. Então, hoje, a disputa por recursos públicos É uma disputa. é uma disputa e tem a ver com esses índices, né? Com esse ranqueamento, com o IDH, com o IDEB, né? Então, as escolas maqueiam, fazem uma porção de contas para conseguirem, para pegar um pouquinho mais de recursos, que são pouquíssimos. E é isso, assim, você tem que, ao mesmo tempo, a escola tem que maquiar em algum lugar, porque ela precisa de recursos, porque senão ela vai sendo sempre retirada. Ela é penalizada. Ela não, ao contrário de olharem e falarem assim, pô, a gente precisa investir nessa educação para ajudar, né, para melhorar, para... Não, ela vai ser penalizada. Então, isso também é muito interessante já de teu trabalho, porque ele tem uma pegada que eu particularmente gosto muito, que é relacionar a antropologia com as políticas públicas. Eu procuro todos os textos que eu escolho aqui para a gente trabalhar, as etnografias, eles tratam de questões de política pública, porque eu tenho muita aflição de quando a antropologia se presta a uma coisa praticamente assim, folclórica, pitoresca. Isso não me interessa. Por quê? Porque a gente é um país, gente, que tem muitos problemas. Então, a gente precisa que as nossas pesquisas sejam relevantes para, de alguma forma, contribuir para a superação dos problemas. Então, não pode assim, porque eu gosto dos indígenas. Não, sabe? Se não tem um problema por trás que seja político, né, você tem que buscar esse chão relacionado à pesquisa, de alguma forma, engajar com alguma questão de política pública, né? Não, eu acho que a antropologia, ela é fundada também com as políticas. Não existe ciência e não existe nada neutro, né? Essa ideia de neutralidade, ela é uma grande mentira. Sim. Se você está deixando de falar alguma coisa, ou então obliterando alguma coisa, ou então o que você está dando luz, tudo isso vai determinar uma forma de ver essa ciência. Ô, Jade, o que você está fazendo agora? Você está trabalhando com aborto clandestino? Não, eu estou trabalhando com aborto legal. Eu gosto da legalidade do negócio. Que é no legal também que não acontece, porque no clandestino acontece. No legal é que não acontece. Então, você está estudando as estruturas burocráticas e de poder sobre os corpos
das mulheres que não querem ter seus filhos? Então, eu tô mais sobre os corpos que gestam, no geral, mas é principalmente sobre a infância. Então, eu estou pesquisando sobre aborto em pessoas de até 14 anos, que a maioria são meninas, né, de até 14 anos, e a relação de acesso ao aborto. Acabou de sair uma lei, não é? O PDL, o projeto de decreto legislativo que suspende uma resolução do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Crianças com 9 anos grávidas não podem abortar. É mais ou menos isso que o PDL fala. Ele, na verdade, cria uma barreira, né? Porque a resolução do CONANDA vai falar, olha, é direito legal, essas pessoas, né, de até 14 anos têm direito ao aborto legal porque esse intercurso sexual, né, esse sexo, ele foi identificado como uma violência sexual. Por isso que ela tem acesso ao aborto. O que o PDL vai falar é que não vamos dar tanto poder assim para o Estado, porque as famílias é que têm que decidir. Só que a maior parte das violências sexuais que pessoas de 9 anos Acontece na ocorrem dentro da família. E esse corpo de 9 anos tem condições de levar uma gestação? Está em pré-formação até os 9 meses? Não. Ele vai sofrer. E é uma gravidez de risco. É considerada uma gravidez de risco. Sim, físico, psicológico. Enfim, é essa gracinha aí que eu tô pesquisando. Queremos ver, mas Queremos ver. Parabéns, Jade, parabéns. Obrigada. Não, quando eu... Com o cabelo branco mesmo, né? Olha, eu sei que a minha dissertação vai ser publicada, acho que em 2 meses, pela UERJ. Ai, que legal. E aí eu vou te mandar, André, você manda para, enfim, vocês aproveitem aí essa loucura. Ah, eu quero ler, quero ver. E é sempre, esses últimos foram com foco no Rio de Janeiro, né? Essa pesquisa da monografia e da dissertação foram no foco no Rio de Janeiro. E agora no doutorado eu tô vendo o que eu vou fazer ainda. Não sei. Aí em São Paulo, Campinas. Isso. Ainda tô entendendo, mas vai ser também sobre pesquisas de pessoas de até 14 anos o acesso ao aborto legal, pensando também na ideia do consentimento, né? E da sexualidade de adolescentes e crianças. Então, como é que a gente lida com a sexualidade dessas pessoas que não isenta elas de acesso ao aborto legal, que é um direito que já está dado. Dado, entre aspas, né? dado e está desdando agora. Bom, Jade, muito obrigada. Obrigada, então. Jade. Foi um Boa prazer. semana. Obrigada. Prazer. Olha, gente, muito obrigada. Eu vou disponibilizar para a Andréia meu e-mail. Sempre que vocês quiserem, precisarem de qualquer coisa, mandem um e-mail, tamo aí. Acho que só a luta muda a vida e só a coletividade também. É com a Jade mesmo. Muito obrigada, de verdade. Obrigada, Jade. Foi um Tchau. prazer. Boa tarde. Prazerzaço. Beijo. Tchau.